Oi, alunos! Nesta videoaula iremos aprender sobre os métodos de quantificação de micro-organismos, mais utilizados na microbiologia. Devido à diversidade de micro-organismos, não existe um método universal para a contagem, sendo que um método utilizado para quantificar um grupo microbiano pode ser inapropriado para outro. Existem métodos de contagem direta das células, métodos que determinam as células viáveis, aqueles que determinam o peso da biomassa ou componentes da célula, como por exemplo a clorofila, ou ainda os produtos do metabolismo celular. Agora vamos ver como são realizados alguns métodos de contagem. A contagem direta é realizada em câmaras especiais para esse fim. Podemos citar, por exemplo, a câmara de Sedgwick-Rafter ou a câmara de Neubauer. Demonstraremos a seguir o uso da câmara de Neubauer. Após a colocação da lamínula, a amostra a ser analisada deve ser cuidadosamente colocada nos poços da câmara, evitando a formação de bolhas. Leve a câmara de Neubauer ao microscópio e foque o quadrado médio, constituído de 25 quadrículos, na objetiva de 10 vezes. Realize a contagem de 5 quadrículos, os 4 da extremidade e um central. Traga o quadrículo do canto superior esquerdo para o centro do campo e troque para a objetiva de 40 vezes. Acerte o foco e conte o número de células. Conte também as células que estão sobre a linha do limite superior e à esquerda. A contagem de micro-organismos viáveis é um método demorado, uma vez que é necessário aguardar a multiplicação das células em meio sólido e a formação de colônias visíveis para realizar a contagem. Pode ser utilizada para amostras com alta concentração microbiana, nesse caso sendo necessário realizar a diluição da amostra, bem como em amostras líquidas ou gasosas com baixa concentração de micro-organismo, sendo para essas amostras mais apropriado o método de filtração. Para amostras concentradas, deve proceder a diluição. O preparo da diluição pode ser a partir de culturas ou amostras como água, solo, alimento ou outro material qualquer. O procedimento está apresentado na videoaula sobre isolamento de micro-organismos. Logo após, as diluições são plaqueadas e incubadas. Para o plaqueamento, são utilizadas as técnicas de inoculação em superfície ou em profundidade. O método de inoculação em superfície, também chamado de spread plate, é realizado após as diluições necessárias. Neste método, 0,1 ml ou 100 microlitros das diluições são colocados na placa de Petri sobre a superfície do agar espalhados uniformemente com auxílio da alça de Drygalski. Incube as placas de forma invertida na estufa. A outra forma de plaqueamento é a inoculação em profundidade, ou por plate. Neste método, 1 ml das diluições é colocado no fundo da placa de Petri, sem meio.
Posteriormente, o agar é vertido sobre a diluição e, fazendo movimentos em 8, temos a homogeneização da amostra no meio de cultura. A homogeneização também pode ser feita com movimentos de vai e vem alternados. Alguns cuidados devem ser tomados durante o procedimento. É importante que o agar não seja colocado na placa muito quente, pois pode matar as células, ou ainda que ele não solidifique antes de ser vertido na placa. Para isso, o agar deve estar com a temperatura entre 45 a 50 graus Celsius. Antes de incubar, espere o agar solidificar. Após o período de incubação, as colônias crescidas devem ser contadas. É importante lembrar que nos tubos muito diluídos não teremos células suficientes e nos tubos muito concentrados teremos excesso de células. O ideal é escolher a placa que contenha número significativo de colônias. Para a bactéria, esse número varia de 30 a 300 colônias. Escolhida a placa, devemos contar, com auxílio do contador de colônias do tipo Quebec, quantas colônias cresceram e multiplicar esse número pelo fator de diluição. O resultado é dado em número de unidades formadoras de colônias, UFC, por mililitro de amostra. O método de filtração é indicado para que seja realizada a contagem de micro-organismos de amostras líquidas com baixa concentração de micro-organismos, como, por exemplo, água de abastecimento. Neste caso, o líquido é filtrado em membrana especial e esta membrana é colocada em placa de Petri contendo meio sólido adequado para o crescimento dos micro-organismos. Após o período de incubação, as colônias são contadas. Outro método de quantificação de micro-organismos é o método do número mais provável, ou NMP, que é uma técnica estatística em que são realizadas diluições decimais da amostra em meio de cultura adequado ao tipo de micro-organismo que se deseja quantificar. Normalmente são realizadas de 3 a 5 réplicas de cada diluição, para que se tenha um resultado confiável. Vamos demonstrar o uso da técnica para a determinação do número mais provável de algas na amostra 1. Coloca-se 1 ml em 5 poços diferentes de cada diluição. No poço controle, somente é colocado o meio esterilizado. Após o período de incubação, é realizada a leitura do experimento. Nesse caso, foi realizada a temperatura ambiente e iluminação controlada. Os poços onde houve crescimento e mudança de cor para verde são considerados positivos. Os demais são negativos. Dependendo do grupo microbiano que se quer quantificar, esse resultado pode ser lido através de análise de turbidez, produção de gás, como nos coliformes, entre outros. Espero que vocês tenham aprendido as técnicas que apresentamos hoje. Pratique no ambiente Moodle as simulações de contagem direta em câmara de Neubauer e a contagem em placas. Fico à disposição para dúvidas. Bons estudos!